Olá, galerinha do meu canal, tudo bem? Eu sou a professora Lu Morales e vou conversar um pouquinho mais com vocês hoje sobre língua portuguesa. E aproveitando, quem ainda não se inscreveu, se inscreva e se junte aos meus seguidores. Não, vai, é inscrito. Ah, é verdade, não são seguidores, são inscritos. Te inscreve aí e acompanha, tá bom? Não sai daí! Vamos conversar agora então sobre tipos de predicado. Nós já vimos que predicado é a declaração de algo sobre o sujeito, é o que está sendo falado sobre o sujeito. Assim como o sujeito tem núcleo, o predicado também. Então vejamos essa frase: tudo vai passar. Como é que a gente localiza o sujeito mesmo? Primeiro, localizando o verbo. E aí a gente pergunta para o verbo: o que vai passar? Tudo. Tudo, então, aqui é sujeito. O que está sendo falado sobre esse sujeito? Que vai passar. Logo, vai passar é o predicado, o que está sendo declarado sobre este sujeito, certo? Adiante, então. Núcleo do predicado pode ser um verbo, um nome ou um verbo e um nome. Não se assustem que nós veremos isso com calma. O predicado nominal, como o próprio nome diz, tem como núcleo um nome, que pode ser, que é chamado, aliás, de predicativo do sujeito. Ele exerce a função de predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito, ele dá um significado, um atributo, uma característica ao sujeito. Ainda, ele pode exprimir também estado ou um modo do ser. Um modo de ser do sujeito. O predicativo é conectado ao sujeito sempre através de um verbo de ligação. O verbo de ligação, como o próprio nome diz, ele liga, ele não expressa uma ação, ele não tem um significado por si só, uma informação. Para quem não lembra, deem uma olhada, é o ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Deem uma olhadinha ali, são verbos que servem, como o próprio nome diz, para ligar. Certo? Eles não carregam uma informação. Exemplo de predicado nominal. Na frase ela está cansada, nós temos o está como verbo de ligação. O ela é o sujeito, eu pergunto para a frase quem está cansada, essa resposta é o sujeito. E o que está sendo dito sobre esse sujeito é cansada. Então, cansada é o predicado nominal. Este predicado nominal está desempenhando a função de predicativo do sujeito, ou seja, é uma característica deste sujeito. Portanto, nós temos aqui um predicado nominal, pois o núcleo dele é um predicativo do sujeito, uma característica deste sujeito. Entendido? Indo adiante, então, nós temos o predicado verbal. Se o predicado nominal tem como núcleo um nome, o predicado verbal tem como núcleo o quê? Isso mesmo, um verbo. Então, observem que o verbo, neste caso, é de ação. No predicado nominal, nós temos verbo de ligação. Aqui nós temos verbo de ação. Este verbo carrega informação. Ele é a palavra principal do predicado, por isso este predicado é chamado de verbal. Observe um exemplo. Os alunos estudam todos os dias. Qual é o verbo desta oração? Estudam. Qual é o sujeito? Quem estuda todos os dias? Os alunos. Voltando ali. Este verbo é de ação. Então, repetindo, nós temos um predicado verbal, pois a palavra mais importante deste predicado é o verbo. Também existe o predicado verbo nominal. Se vocês prestarem atenção, deduzirão que o núcleo dele, que ele tem dois núcleos, na verdade, um verbo e um nome. Um verbo de ação e um predicativo. Este predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. Ai, meu Deus, o que é objeto? Objeto é o complemento do verbo. Mas não se desesperem que a gente vai vendo com calma. Bom,
Predicativo, então, é a característica, é algo informado sobre o sujeito ou sobre o objeto. Vejamos. Os alunos saíram encantados do teatro. Verbo, saíram. Quem saiu encantado do teatro? Os alunos. Então, os alunos são o sujeito desta oração. O predicado é o que está sendo falado sobre eles. O que está sendo falado? Que eles saíram encantados do teatro. Saíram, neste caso, é o verbo de ação, e encantados é um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica desse sujeito. Eles não saíram tristes, chocados, decepcionados, eles saíram encantados. Então, esse predicado está dando uma informação sobre a forma como esses alunos saíram do teatro. Então, nós temos dois núcleos nesse predicado, duas informações importantes. Um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Entendido? Bom, outro exemplo. Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Verbo, ver. Verbo de ação. O que está sendo falado sobre a minha vizinha? Que ela estava muito preocupada. Então, eu tenho uma característica aqui do sujeito. Quem viu a vizinha muito preocupada? Qual é o sujeito desta oração? Eu. É um sujeito oculto. Como eu sei que o sujeito é eu? Porque vi. O verbo está me informando que é eu vi. Então, esta característica muito preocupada não é do sujeito. Não é o eu que está muito preocupada. É a vizinha. É o complemento do verbo. Então, é uma característica do complemento deste verbo. Porque se eu só disser para vocês, eu ontem vi, não faz sentido. Eu preciso dizer o que ou quem. Então, ontem vi minha vizinha. Só que eu estou dando uma informação a mais, que ela estava muito preocupada. Então, esta característica aqui é da vizinha. Ela que estava muito preocupada. Logo, eu tenho, então, um predicativo do objeto. A forma como se chama o complemento de um verbo é objeto. Quando a característica é deste complemento, então eu tenho um predicativo do objeto e não do sujeito. Repetindo, não é o sujeito eu que estava preocupado, é o complemento do verbo, a vizinha que estava preocupada. Então, nós temos um predicativo do objeto, certo? Então, entenderam? Se ficou com alguma dúvida, assiste de novo. Se permaneceu, manda e-mail, tá certo? Até a próxima!